Começa agora mais uma revisão de bolso online para o terceirão. Cara, essa revisão de bolso tá dando o que falar, hein? Vocês estão arrebentando nas provas, eu espero que continue assim. Terceirão, assuntos para a prova quais são? Primeiro, Guerra Fria. Segundo, governos de Dutra e Vargas. Vargas, no caso, seria o segundo governo após aquela era que nós já estudamos de 15 anos, ok? Beleza? Vamos ser bem rápidos hoje, tá? Pegar só os principais pontos que podemos cobrar na prova. E ao final, o terceirão tem um recadinho para vocês, um recadinho espiritual para vocês também, ok? Uma surpresinha ao final, beleza? Então segura aí. Não se esqueça, Guerra Fria, já pensa logo, uma grande disputa pelo poder político, econômico, militar, tecnológico do mundo durante a época do pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial. Entre que países? Entre que duas superpotências? De um lado, Estados Unidos, que representava o ideal capitalista, e do outro, a União Soviética, que vocês bem sabem, representava o ideal comunista. Certo? Não se esqueça, nessa época o mundo ficou bipolarizado. Havia, no caso, essas duas grandes potências que influenciavam, respectivamente, seus aliados, comunistas ou capitalistas. Lembra disso? É importante que você, então, tenha bem definido o que foi essa Guerra Fria. Ela vai durar, pessoal, mais ou menos aí de 1945, ao final da Segunda Guerra Mundial, e acabará apenas em 1989, ok? Se bem que a União Soviética ainda perdurará por mais 2 anos, em 1991, que de fato ela irá se acabar, irá voltar então a ser a Rússia, ou então, junto com as outras ex-repúblicas socialistas, a Comunidade dos Estados Independentes, ok? Para que essas duas potências conseguissem brigar, disputar o poderio em termos de economia, em termos de política do mundo, era preciso que fizesse alianças. Antes, não esqueça, a Guerra Fria tem esse nome porque, de fato, foi mais uma briga política por poder, economia, do que propriamente um conflito aberto, armado entre as duas potências. Nunca houve. Lembra que eles irão fazer uma corrida armamentista, irão se armar aos montes, bombas atômicas, bombas de hidrogênio serão criadas, tantas bombas nucleares ao ponto do mundo poder ser destruído centenas de vezes com todo esse arsenal bélico que tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos acabaram criando nesse período. Também houve a chamada corrida espacial. Tanto a corrida espacial, a busca pelo espaço, a conquista da Lua, astronautas, cosmonautas, quanto a corrida armamentista, se insere nesse contexto que ambos os países queriam demonstrar poder um ao outro. Ok? Beleza? Tá, eles então irão fazer alianças e, claro, planos para conseguir atrair e manter, é claro, os seus aliados. Por exemplo, irão montar planos econômicos. Do lado norte-americano, o Plano Marshall. Eles iriam financiar os países capitalistas, nesse caso mais da Europa, para que eles se reconstruíssem da Segunda Guerra Mundial, mas é claro, é uma forma de garantir também uma coesão, alguma dependência. Também se precisava e se esperava que esses países beneficiados ajudassem a contrapor, a reprimir o comunismo em seus países. Do outro lado, o comunismo também fez a sua aliança econômica, o seu plano econômico. No caso, a União Soviética fez o Comecon, tá? Para também financiar países comunistas. Também fizeram alianças militares. As alianças militares eram importantes, porque caso estourasse uma guerra, estariam prontos, preparados. Do lado capitalista, a OTAN. Do lado comunista, o Pacto de Varsóvia. Beleza? Não se esqueça também que ambos países terão políticas externas de influência a outros países, é claro. No caso norte-americano, temos a doutrina Truman, que era uma forma de se expandir os ideais capitalistas e lutar contra o comunismo no mundo, assim como também a União Soviética possuía o seu Cominform, um plano de ação de interferência e influência nos países comunistas. Ok? A partir daí, temos que citar alguns exemplos.
Nossa, tem exemplo melhor do que foi o mundo bipolarizado, rachado entre essas duas ideologias do que a Alemanha? Lembra? Do lado ocidental, a Alemanha capitalista. Do lado oriental, a Alemanha comunista. E Berlim, a capital da Alemanha, que ficava na Alemanha Oriental, também foi dividida ao meio. Lembra disso? Do lado ocidental, mais uma vez, capitalista, e do lado oriental, mais uma vez, comunista. E é nessa divisão que temos o famoso, famigerado Muro de Berlim, chamado por muitos de Muro da Vergonha, ok? Também houve guerra nesse período, por exemplo, Guerra da Coreia, Guerra do Vietnã. Normalmente eram países que estavam divididos entre parte comunista e capitalista e que, muitas vezes, principalmente nesses casos em específico, o lado comunista quis então dominar, reunificar através de uma invasão armamentar. Lembra que os norte-americanos irão entrar tanto na Guerra da Coreia quanto na do Vietnã para que pudesse ajudar seus aliados. E a do Vietnã, cara, foi o maior pau que quebrou. A televisão cobrindo, jornais cobrindo e os norte-americanos bombardeados de todos os lados. O povo norte-americano quase que obrigou moralmente ao governo norte-americano de sair da guerra ao ver os horrores dela. Não se esqueça também do momento de maior tensão, de maior crise na época da Guerra Fria, que foi a crise dos mísseis em Cuba, quando a União Soviética estava se preparando para instalar mísseis naquela ilha comunista que estava bem próxima aos Estados Unidos. Por pouco não começou uma terceira guerra mundial que seria nuclear, ok? Pessoal, isso é o mais importante. A outra coisa que você tem que se lembrar é a importância da propaganda na Guerra Fria. Tanto dos dois lados, né? Soviético e também capitalista. E em especial dos capitalistas sempre em tentar demonizar o oponente. O comunismo come criancinha. O comunismo é repressor. O comunismo quer tirar as liberdades civis. Ou seja, nós, norte-americanos, representamos o que há de bom no mundo, a democracia, a civilização, enquanto os comunistas representam o atraso, o ateísmo e tudo mais. Ok? Então é importante você refletir sobre essas coisitas. Sobre o outro assunto, rapidamente, governo de Dutra e Vargas depois de sua volta. Não se esqueça que era na época já a Guerra Fria estourando em todo o mundo e que a Guerra Fria também irá influenciar o Brasil. Dutra, por exemplo, irá ser um pouco mais refém do capital norte-americano. Lembra que ele fez o plano SALT, investimentos em saúde, alimentação, transporte, energia? Tudo isso feito com capitais externos, principalmente Estados Unidos. Não é à toa que Dutra irá colocar na ilegalidade, irá proibir o comunismo no Brasil. Já quando Vargas volta, ele tem medidas nacionalistas. Ok? Uma maior independência na forma de desenvolvimento comparado ao liberalismo, que só queria de fato dar uma liberdade maior para que investimentos e capitais estrangeiros fossem também investidos aqui. Então Vargas tinha essa ideia mais nacionalista de desenvolvimento e de fato assim o fez. A criação da Petrobras é um exemplo mais claro sobre isso. E lembra, todas as ações dele nacionalistas de mais proximidade com o povo provocaram uma reação muito forte entre os liberais, capitalistas e também os militares. Tanto é que eles vão arquitetar um golpe civil-militar. Só que Vargas, percebendo a ameaça a tudo aquilo que ele vinha conquistando e a forma de desenvolvimento em que ele estava colocando o Brasil, ele então acaba se matando. A morte dele, o seu suicídio foi um golpe político em seus oponentes. Porque ao ele se matar, antes, melhor dizendo, ele escreve uma carta ao povo condenando as pressões que o atormentavam, as pressões de capitalistas, liberais, militares, que queriam pôr fim às conquistas que, segundo a visão dele, foram favoráveis ao povo brasileiro, aos mais fracos, aos mais pobres, aos trabalhadores. Quando o povo teve conhecimento do teor dessa carta, todos choraram a morte de Vargas e, é claro, ficaram contra aqueles que seriam seus algozes, os responsáveis pelo seu suicídio, que teriam sido os militares, liberais e capitalistas que o pressionavam bastante. Ok? Beleza, pessoal? Estudem direitinho,
para a prova, peguem os módulos, leiam e manda brasa. Eu queria finalizar esse vídeo com uma mensagem para vocês. Eu sei muito bem como é o terceirão e a minha experiência conta que é preciso estar muito firmado com Deus. Ter Deus como uma segurança, porque é tanto trabalho, tanta prova, tem certeza e segurança do que virá. E eu queria então deixar uma mensagem com vocês, que Deus sempre lhe guiará como se fosse uma águia, que lhe sustentará através das suas asas e lhe protegerá e lhe dará abrigo. Atenção. Ele lhe protegerá, de ti cuidará, ele lhe guardará como a menina dos seus olhos. Lhe guardará como a menina dos seus olhos. Como a águia estenderá as suas asas, como a águia lhe levará bem mais além do que as montanhas, como a águia lhe sustentará, como águia, como águia, como águia. Ele lhe sustentará como águia.